Como vimos ontem na introdução da nossa lição, as nossas atividades não cabem no tempo que temos disponível. O conjunto das nossas atividades, dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, dos nossos encontros, não cabem no nosso tempo. Não cabem nas 24 horas de cada dia, nem nos 7 dias de cada semana. Não cabem no mês. E nós, invariavelmente, ou falamos ou ouvimos alguém falar, não temos tempo. Quando se implantou o home office, o trabalho em casa, por conta da pandemia, pensou-se que os trabalhadores estariam mais confortáveis, porque estariam trabalhando em casa, não precisariam de deslocamentos, não precisariam de fazer suas refeições fora de casa, poderiam conviver melhor com a família. E isso seria benéfico para o trabalhador e também benéfico para as empresas. Entretanto, irmãos, depois de alguns meses de pandemia, mais de um ano de home office, as coisas não têm se verificado assim. O que se tem visto é que os trabalhadores estão sujeitos à carga de trabalho, a horários de trabalho, a um período de trabalho maior do que tinham quando estavam nos escritórios. O que se tem visto é que reuniões se estendem. Ora, se está todo mundo em casa, tanto faz, pode fazer a reunião. Ou pode-se mandar um e-mail, ou querer uma resposta às 11 horas da noite. Eu já vi isso. Meus amigos têm trabalhado e têm produzido e-mails, produzido mensagens depois das 10, quando a coisa acalma. Se bem que nunca acalma. As mulheres, então, são sujeitas a ainda mais trabalho. Além do trabalho doméstico, que já ocupa muitíssimo as mulheres, o trabalho agora que era feito no escritório é feito em casa e mistura tudo. As atividades domésticas, as atividades de trabalho, a assistência aos filhos que também estão tendo aula via internet. E isso tem causado uma terrível sobrecarga para as mulheres. Nós não podemos descansar. Não temos tempo para descansar. Trabalho dia após dia. O trabalho não acaba. Parece, irmãos, coisas da Revolução Industrial, quando a jornada de trabalho era de 12, 14, 16 horas. E hoje nós estamos no século XXI, 200 e tantos anos depois da Revolução Industrial, e os trabalhadores estão sujeitos dessa forma. Entretanto, irmãos, o Senhor Deus não nos criou somente para o trabalho. O Senhor Deus nos criou para o trabalho e para o descanso. O trabalho entremeado de descanso. Se nós nos apoiarmos na cosmovisão bíblica, irmãos, de quando Deus criou os seres humanos e quando Deus criou o mundo, ele estabeleceu, se você olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, um ciclo semanal, um ciclo de 7 dias, onde 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Não estamos falando aqui do descanso diário, noturno, do sono, mas um dia especial de descanso, de parar totalmente. Gênesis 2, nos versos 2 e 3, nós vemos que o Senhor descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. Separou, irmãos, separou. Se é que Deus estava cansado, descansou? Não, irmãos, Deus não se cansa. Mas ele sabia que os seres humanos iam se cansar. E ele estabeleceu esse dia de repouso, para que aqueles que estivessem cansados, exaustos, descansassem. Deus estabeleceu o que nós costumamos chamar um templo do tempo, um palácio do tempo no ciclo semanal, no decorrer do tempo. E se nós olharmos lá o mandamento de Êxodo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado. Lembra do sábado, não esqueça do sábado. Não continue trabalhando continuamente. Lembra-se do sábado para o santificar. O Senhor colocou o sábado, o tempo de descanso, na estrutura do tempo. E assim a humanidade vem a cada sábado, a cada semana, a cada ciclo semanal, passando por um sábado, para ter a oportunidade
de descansar. Acontece, irmãos, que a nossa sociedade cada vez mais quer trabalho, cada vez mais quer velocidade. E agora está mais difícil guardar o sábado. Quando você ia trabalhar no escritório, ou quando você ia para a escola, no sábado você não ia. E agora, irmãos, eu vejo, infelizmente, pessoas querendo guardar o sábado, irmãos querendo guardar o sábado e recebendo e-mails dos seus patrões, recebendo e-mails e tendo que dar respostas, porque o e-mail chegou lá, com dificuldades de observar o sábado, por conta da necessidade que o mundo mostra, que o mundo apresenta, de cumprir tarefas e de fazê-las urgentemente. Não dá para deixar para domingo, não dá para deixar para segunda-feira. Você recebeu o e-mail, você tem que responder. E mesmo que você não responda, você se perturba com ele, você fica perturbado com ele, você fica exausto. O Senhor Jesus, irmãos, manda pare, é preciso parar. Veja, por favor, comigo o livro de Marcos, no capítulo 6, o verso 31. E lhes disse: vinde vós até aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Para quem que Jesus estava falando isso, irmãos? Jesus estava falando para os discípulos. Era importante a tarefa dos discípulos? É claro que era importante. Era muito importante. A tarefa dos discípulos era pregar o evangelho. E nessa situação, irmãos, eles tinham acabado de vir de uma missão. O Senhor tinha dado a missão aos 12 e eles foram pregar. E se você olhar lá na Bíblia, em Mateus, no verso, acho que é mesmo no verso 30, diz assim, eles tinham curado, eles tinham pregado, eles tinham expulsado demônios, eles tinham trabalhado, eles estavam trabalhando, irmãos. E que trabalho bonito, que trabalho importante, que trabalho santo. Mas ainda, irmãos, naqueles dias aconteceu a decapitação de João Batista. Imaginem o estresse que isso ocasionou aos discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que seguiam a João Batista, decapitado por um capricho de uma mulher, um capricho de uma dançarina. E agora, irmãos, os discípulos queriam contar para Jesus o que tinha acontecido lá, o que tinha acontecido na missão. Jesus falou, espera um pouco. E veja, irmãos, o que Jesus fala aqui, parece que é para nós hoje, para a nossa sociedade hoje. Vinde aqui à parte, a um lugar deserto, repousai. Separa, vem no sábado aqui, fica quietinho. Saia com a sua família. Repousai um pouco. E veja, irmãos, a outra frase. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Sabe por quê, irmãos, eu não tinha tempo para comer? Porque não tinha fast food naquele tempo. Mas hoje, irmãos, dado o conjunto de atividades, você encontra fast food para todo lado, para comer porcaria. Mas tem que ser depressa. Come depressa, porque o trabalho não espera. O Senhor Deus nos deu também, irmãos, o descanso sabático. E tem um verso tão bonito, em Êxodo 23, 12. Lá diz assim, 6 dias farás os teus trabalhos, mas no 7º dia descansarás. Muito claro, não é, irmãos? 6 dias de trabalho entremeado de descanso. Para que descanse o teu boi, o teu jumento, e que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Você viu, irmãos, uma proposta mais democrática para descanso? É para descansar o boi, é para descansar o jumento, é para descansar o filho da escrava, portanto também a escrava. É para descansar o estrangeiro. Porque o plano de Deus é que as pessoas não se estressassem de tanto trabalho. Veja só, irmãos, o outro texto, Mateus 11, 28. O Senhor diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando falamos em descanso, irmãos, salientamos bastante o descanso sabático, o sábado do 7º dia. Mas eu queria falar também, irmãos, sobre o descanso noturno.
sobre a necessidade de dormir as horas necessárias, de dormir horas tranquilas, de não ficar assistindo televisão ou séries até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, perdendo o precioso sono. Tem um texto do salmista, Salmo 4, verso 8, diz assim: quando eu me deito, durmo em paz, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. É esse o plano de Deus, irmãos, para que a gente tenha descanso. Não é o plano de Deus que você acorde à noite e pega o seu celular para ver se tem mensagens. Não é o plano de Deus para que você deixe o seu celular do lado da sua cama e ele fica acendendo a luz a cada vez que vem uma mensagem. O plano de Deus é que você descanse. É que você descanse à noite em paz. Há um outro verso no Salmo que diz assim: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É esse Senhor, o Senhor nos sustenta durante o sono. Ele nos dá força durante o sono. Ele nos revigora durante o sono. A cada dia. E ele nos revigora espiritualmente a cada sábado. É o plano de Deus. Que não estejamos exaustos ou cansados, mas que estejamos descansados, tranquilos, em paz. Que Deus nos abençoe, mas que a gente possa usufruir dessa paz que o Senhor Deus quer para cada um de nós.